Muito bem, dando continuidade, vamos falar sobre o modo de falha. Normalmente são listados de 1 a 30 modos de falhas diferentes, como causa de uma falha funcional, dependendo do que? Da complexidade do item que está sendo analisado, do contexto da operação e do nível em que está sendo feita essa análise. O modo de falha são, por exemplo, fratura, separação, deformação, desgaste, corrosão, abrasão, desbalanceamento, rugosidade, desalinhamento, trinca, montagem errada e encurtamento. Abordagens para levantar os modos de falha. Pode ser uma abordagem estrutural, ou seja, necessita de informações de engenharia, as quais muitas vezes não estão facilmente disponíveis. Existe uma outra abordagem, que é a abordagem funcional, que é muito importante que se tenha bem definida a função do componente que está em análise, pois é a referência para se verificar quando o item está em falha ou não. Modos de falhas para um eixo, por exemplo. Eixo, abordagem funcional. Qual é a função? Transmitir movimento e torque. Qual o modo de falha? Não transmite movimento e tampouco transmite o torque. O mesmo eixo, com uma abordagem estrutural, ele tem a seguinte função: transmitir movimento e torque. Ok. Modo de falha: ruptura, empenamento, desgaste e assim por diante. Aqui, novamente, a nossa planilha. Então, já preenchemos o item bomba BA101. A função: bombear produto com vazão mínima de 45 metros cúbicos. Modo de falha: sucção entupida. Então, como nós vimos, podemos colocar de 1 a quantos modos de falha for necessário, ou seja, for identificado para aquele item. Uma vez identificado o modo de falha, vamos conversar sobre o efeito das falhas. O efeito ele descreve o que acontece quando o modo de falha ocorre. Alguns efeitos típicos em máquinas e equipamentos poderiam ser esforço de operação excessivo, ou seja, além daquilo que foi projetado, vazamento de ar comprimido, desgaste prematuro de um determinado item, consumo excessivo de ar, óleo ou qualquer outro elemento, graxa, por exemplo. Que mais? E o efeito da falha ela está ligado ao que acontece quando a falha ocorre. Ou seja, aconteceu o efeito, o que acontece quando essa falha ocorre? Já a consequência da falha está relacionado a quais as consequências quando o modo de falha venha a ocorrer. Então é muito importante a gente entender direitinho isso. Efeito da falha. Devemos perguntar: o que acontece quando o modo de falha ocorre? Consequência da falha. Devemos questionar: quais as consequências quando o modo de falha ocorre? Aqui a nossa planilha já preenchida no efeito da falha. Então nós temos o sistema, a bomba, a função já determinada, o modo de falha, sucção entupida, e efeito da falha, nenhuma ou baixa vazão. Então, o efeito da sucção estar entupida é causar o quê? Nenhuma ou baixa vazão. Tá bom?